Olá, muito boa tarde. É já no próximo domingo que se assinala o Dia Mundial do Doente. Por isso, vamos olhar a mensagem do Papa para este dia e conversar com um capelão hospitalar, o Padre António Pedro Monteiro. Mas antes, olhamos os temas que marcam a atualidade religiosa. Foram as jornadas de reflexão do Clero do Sul. Desta vez, o debate passou pelos desafios de renovação deixados pelo Papa. Algarve, Évora, Beja e Setúbal. As dioceses irmãs do Sul unem-se uma vez por ano para oferecer uma jornada de atualização ao seu clero. Em 2018, esse encontro decorreu em Albufeira, abordando os desafios de renovação deixados pelo Papa para uma igreja em saída. Quando nos desinstalamos, quando deixamos a comodidade, digamos assim, de uma vida às vezes pacata, serena do dia-a-dia, e nos predispomos para ser igreja peregrina e vamos até a um encontro de outro tipo de igreja, não é? Sentimos-nos mais rejuvenescidos, mais enriquecidos e também um apelo muito grande a adequarmos a nossa vida, o nosso ser igreja com a pessoa de Cristo e com o Evangelho. A reflexão alargou o seu horizonte para o atual contexto europeu em profunda mudança, onde a igreja se deve afirmar como referência de uma visão de valores. Mudam-se o tempo, mudam-se as vontades e, portanto, as pessoas têm que se adaptar a novos desafios. Mas isso não significa que se tenha que prescindir de valores, pelo contrário. É para adaptar a esses novos desafios a nossa conduta que precisamos de valores bem definidos e bem arraigados. E é isso que tem faltado. Sobretudo, quanto a mim, por incapacidade das lideranças europeias em traçar caminhos exigentes e terem ido pelo facilitismo, pelo consumismo, pelo modismo, pelo imediatismo, e isso de facto não ajuda. O Instituto Superior de Teologia de Évora organizou esta jornada pela 11ª vez, um trabalho que encontra a sua principal mais-valia no conhecimento do terreno. Eu costumo dizer que uma das características do nosso Instituto Superior de Teologia de Évora é precisamente esta proximidade. Nós podemos não ter um corpo docente exclusivamente dedicado ao ensino e à investigação, não temos. Procuramos ter um corpo docente formado nas diferentes matérias da teologia, mas ao mesmo tempo os professores e os alunos também sentem isso, estão integrados, têm responsabilidades pastorais. As jornadas de atualização do clero das dioceses do Sul falaram de experiências positivas de diálogo e evangelização. De Beja chega um trabalho de diálogo com agentes da terra, crentes e não crentes, na investigação histórica. Eu sou pároco quase há mais de 25 anos e também no exercício do meu ministério procuro sempre valorizar nas aldeias por onde tenho passado, agora estou na cidade de Beja, a história dessas terras. E isso ajuda muito também as pessoas a terem consciência da sua identidade, da sua memória, dos seus valores, da sua história, que para elas é única. O encontro contou com a presença de vários convidados, entre eles o presidente do Conselho Pontifício da Cultura, Cardeal Gianfranco Ravasi. "40 anos a dar voz e dignidade às crianças e adolescentes tem sido o papel do MAC. O movimento de apostolado de adolescentes e crianças está a celebrar 40 anos de vida em Portugal. É um movimento autónomo da sociedade civil, educativo, cívico e religioso, focado na promoção e proteção das crianças e dos seus direitos, com incidência nos territórios suburbanos mais pobres e densamente povoados. Estiveram reunidos num auditório da cidade de Lisboa, onde mostraram os seus trabalhos com estes homens e mulheres de amanhã. O movimento MAC, que é a sigla de Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças, começou a surgir em Portugal no final dos anos 70, 78. Foi-se estruturando e fez 40 anos de constituição oficial. Do que eu percebo do contacto que tive com o movimento e do estudo que fizemos, que foi muito interessante, é um movimento que procura dar voz às crianças e aos adolescentes. É um espaço diferente de um espaço de escola, de um espaço de catequese. Catequese, pronto, é catequese, mas não é aquele espaço de que
estamos a dar uma coisa formal, é mais lúdica, é mais o complemento da catequese. A nível do nosso trabalho com a catequese, a nível de igreja, é um espaço de complemento. Criado no final da década de 70, o MAC persistiu no tempo e tem derramado ternura e bondade às crianças e adolescentes. Uma forma de lhes dar voz e onde elas se sintam importantes e conscientes da sua dignidade. E, sobretudo, voz às crianças e aos adolescentes das zonas onde é mais difícil eles terem essa mesma voz, porque são zonas, como nós diríamos sociologicamente, periféricas. Periféricas nas grandes cidades, geograficamente, periféricas socialmente, periféricas economicamente, portanto, com gente que se encontra nos chamados bairros, não é? Que é uma realidade muito própria dos subúrbios das cidades. São crianças que têm as suas especificidades, têm as suas necessidades, as suas carências, mas ao mesmo tempo também têm talentos, têm dons, e nós tentamos realmente que elas nos mostrem e que, através da sua criatividade, da sua espontaneidade, que consigam transmitir a sua essência, a sua alma, aquilo que está dentro delas. No fundo, são pequenos tesouros que nos depositam nas mãos. Para celebrar esta data, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa fez um estudo sobre este movimento, onde são visíveis as datas e momentos mais marcantes. Vou dar um exemplo que a mim me tocou particularmente quando fizemos os questionários, fizemos entrevistas, recolhemos documentação, por exemplo, o chamado bairro da Cova da Moura, aqui no caso de Lisboa, onde há uma dinâmica muito significativa, mesmo que não massiva, mas muito significativa e enraizada na vida desse bairro, a ponto de eles terem conseguido criar um espaço deles próprios. O movimento de apostolado de adolescentes e crianças está a celebrar os seus 40 anos e recorda os trabalhos que tem realizado com estes homens e mulheres de amanhã. A Diocese de Santarém dinamizou as suas jornadas de formação laical com o tema Eu sou uma missão nesta terra. Um encontro de portas abertas que convocou os leigos da Diocese de Santarém. O objetivo foi propor uma jornada de formação em torno do tema Eu sou uma missão nesta terra e mobilizar toda a comunidade diocesana. A minha primeira missão sobretudo, é cair nesta consciência de que não é eu tenho uma missão, mas sim eu sou uma missão. Ou seja, encarar toda a minha vida em sentido missionário. No meu caso, penso que passa muito por este discernimento de pensar como é que na minha profissão, enquanto futuro médico, como é que, enquanto cristão, eu realmente posso atuar no mundo, posso fazer a diferença, posso viver com Jesus, viver à maneira de Jesus, viver cada vez mais identificado e em comunhão com Ele. É mesmo para, digamos, concretizar nesta terra, que é o Ribatejo, que é uma geografia humana desta diocese, e, portanto, como leigos, e atendendo à vocação laical, não é apenas dentro da igreja, numa comunidade, no exercício do ministério, dentro de uma comunidade cristã, mas na família e na sociedade em que se vive. A jornada de formação de leigos de Santarém foi dedicada à família e aos jovens, temas de grande importância e atualidade na vida da Igreja. O encontro em Torres Novas estava de portas abertas para todas as participações. Estas jornadas são voltadas também para fora. Também não é só para dentro da comunidade cristã, mas para a importância das pessoas nas suas vidas, em família e onde elas estão, onde elas vivem, onde elas trabalham. Nós queremos que as pessoas sejam felizes, não é só apenas no domingo, quando estão na igreja, nas atividades que fazem. Estas formações são sobretudo importantes para que os leigos tenham consciência do seu papel ativo na igreja, para que saiamos de uma igreja que durante muito tempo viveu algum clericalismo, em que era a igreja sobretudo do Papa, dos cardeais, dos bispos, sacerdotes, dos consagrados.
Esta iniciativa de formação para leigos e agentes da pastoral foi organizada pela Escola de Teologia e Ministérios da Diocese de Santarém. Esta tomada de consciência de que ser cristão é sentir-se comprometido com esta construção do reino permanentemente. E que é sempre importante nós, no fundo, sermos capazes de às vezes, pararmos e refletirmos e perceber o que é que andamos a fazer, de bem ou de mal, ou não andamos a fazer nada. E, portanto, é no fundo, diremos, formar a nossa própria consciência enquanto Igreja que somos, nos desafios que nos são inerentes. Depois de um momento de pausa, o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil está a formar equipa e a começar a desenvolver um trabalho de maior proximidade com os jovens. O Sínodo dos Bispos, em outubro, é uma das primeiras linhas no horizonte. Estamos a elaborar um inquérito diocesano para ouvir os jovens, os próprios jovens, como é desejo também do Sínodo, e também para ouvir quem os acompanha. Depois, a partir daí, nós vamos fazer encontros por vigararia para reunirmos toda a gente que trabalha com os jovens e os próprios jovens. A jornada de formação de leigos antecipa um ano preenchido por várias atividades mundiais. Fátima vai receber o Encontro Mundial das Equipas de Nossa Senhora em julho. O Encontro Mundial de Famílias realiza-se em Dublin, na Irlanda, no mês de agosto. E em outubro, o Vaticano recebe a Assembleia do Sínodo dos Bispos, dedicada aos jovens, a fé e o discernimento vocacional. Para acompanhar estes e outros temas da atualidade religiosa, basta consultar o portal informativo da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. Agora, o Dia Mundial do Doente e a importância de que ele se reveste leva-nos à conversa com o Padre António Pedro Monteiro, que é capelão no Hospital de Santa Marta e na maternidade Alfredo da Costa. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Está aí este Dia Mundial que habitualmente nos traz a mensagem do Papa, que desta vez leva Francisco a sublinhar um bocadinho esta presença da Igreja em meio hospitalar, esta proximidade aos frágeis, a cuidar do sofrimento, é uma dimensão fulcral na vida da Igreja. Boa tarde, Henrique, e obrigado, também agradeço o vosso convite. Sim, e eu diria que poderíamos ir por partes ao pensarmos no Dia do Doente. Habitualmente nos dias mundiais nós habituamos a fazer festa, ou em muitos deles. O Dia do Doente não é bem uma festa, até porque se reveste, quando a alegria é forçada, de uma alegria postiça, na medida em que, se forem saudáveis a ir ao encontro de doentes, é claro que os doentes vão querer estar do outro lado, quem me dera não estar doente. Não é um dia para se festejar, digamos assim, é um dia de sensibilização, como muitos dias mundiais o são, e para a Igreja reveste-se de um dia de sensibilização, lembrando-nos que não é um acessório na condição humana a questão da fragilidade, a questão da doença. Nós inspiramos-nos em Jesus que nasce frágil, que vive frágil, que vive sem segurança social, que vive à margem das estruturas civis e religiosas, vive com frágeis, morre frágil e confia o seu sonho nas mãos de frágeis. Portanto, a questão da fragilidade, quer na condição humana, quer na constituição da Igreja, não é um acessório, não é uma característica, é algo verdadeiramente estrutural. E, nesse sentido, faz sentido que o nosso Papa nos lembre esta questão. É pena se o Dia do Doente for só uma vez por ano, sobretudo em meio hospitalar. Se não for todos os dias, alguma coisa não está bem. E este ano, o Papa, a pretexto de pensarmos nesta centralidade de vivermos, de amarmos, de cuidarmos a fragilidade, apresenta-nos o quadro da morte frágil de Jesus. Ele que se rodeava de multidões, dizem-nos os textos que parece que a companhia escasseou nessa hora. A imagem de Jesus na cruz com a mãe e com o filho e com aquele recado de despedida, desculpem assim a simplificação, uma espécie de cuidem-se, mulher és o teu filho, filho és a tua mãe,
e a partir daquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Nós que nos habituamos a ler o Evangelho, a casa é sempre um sinal, um tinoni, é sempre um alerta de um escândalo que está para vir, uma desmesura de medidas. Partem-se frascos de perfume em casa, a contabilidade de Jesus em casa é exuberante, 70 vezes 7, o discurso de Mateus que vai dar 4 vezes mais a quem defraudou, metade aos pobres. Em casa é o espaço onde, de facto, os gestos são desmesurados. E nós também, nas nossas casas, também experimentamos isso. É o lugar da desmesura, do cuidado sem olhar a medidas. E, em certa medida, o que o Papa, ao escolher esta passagem, que não há de ser inocente, o que nos pede é, de facto, a construção de uma igreja como espaço de família e de um cuidado desmesurado. Mais do que as curas biológicas que, dependendo da sensibilidade de cada um, para quem isso seja muito importante, há quem se sinta muito desconforto nesse Jesus quase curandeiro que nos aparece nos Evangelhos, mais do que as curas biológicas, porque em rigor todos os que Jesus curou morreram, lamento. O que se está a falar é da cura biográfica que Jesus confere ao devolver condições de possibilidade de relação àqueles seus interlocutores. A nós, seus discípulos, de facto, a nossa missão é essa, chamados a imitar Jesus nessas curas biográficas, levar a que cada um ame a sua história, a que cada um assuma a sua história, a que cada um reconfigure, construa a sua história e nesse sentido, eu destacaria da mensagem do Papa uma expressão que ele não quer que caia no esquecimento, que ele resgata da galeria do Evangelho, a Igreja como hospital de campanha. Em certa medida, reconfigura a complexidade estrutural e institucional da Igreja para uma estrutura mais leve e móvel, lembrando-nos que todos somos frágeis e que todos somos cuidadores. Olha, António Pedro, a sua área de trabalho, a sua casa ou o seu hospital de campanha, digamos assim, passa neste momento pelo Hospital de Santa Marta, também pela Maternidade Alfredo da Costa. Sei que neste caso em Santa Marta está num processo de reativar a capelania hospitalar. Como é que está a ser este trabalho? Também o que é que ele demonstra de sensibilidade daquele meio para acolher um serviço de assistência religiosa ali? A reativação, em rigor, é mais talvez na Maternidade Alfredo da Costa. Já há quase uns 20 anos que não havia a presença de um capelão residente, vamos dizer assim. A sua unidade de assistência espiritual e religiosa as necessidades da assistência espiritual e religiosa eram supridas pelos capelães vizinhos. Em Santa Marta é uma questão, enfim, da ausência do capelão anterior por limite de idade, tem uns 3 anos de algum improviso. É bom também não perder o pé quando se fala em presença da Igreja nos hospitais. Felizmente, a presença da Igreja nos hospitais reveste-se da enorme percentagem, ou se não da totalidade, daqueles que acorrem ao hospital e que se dizem, ou que se inscrevem, ou que se sentem membros de uma comunidade, de uma igreja. A caracterização é que nos pode dividir. A presença da igreja, em primeiro lugar, é nas pessoas que acorrem ao hospital, nas pessoas que lá trabalham. Mas também há um bom relacionamento com os técnicos de saúde e tem que haver um espírito de colaboração também, de entendimento. Claramente, na medida em que o próprio Estado reconhece que a prestação de cuidados de saúde terá tanto mais qualidade, quanto mais englobante, quanto mais integral, quanto mais holística for, e nesse sentido insere-se a assistência religiosa e a assistência espiritual a pedido das pessoas que estão internadas, sendo que não é forçado quando a visita, quando a passagem do capelão é uma passagem de alguém que está interessado em saber, em alguém que quer bem, e nesse sentido é possibilidade de um trabalho que o Papa está sempre a pedir que seja ainda há dias em Santa Marta, naquele manancial de mensagens diárias, pedia aos pastores para serem... Em Santa Marta, onde o Papa celebra a missa. Exatamente, noutra Santa Marta, nós somos quase colegas. Pedia aos pastores proximidade e ternura, que é uma
uma questão que não se dá em cadeiras académicas, que não é uma atitude que se constrói e naturalmente que demora tempo. E respondendo à sua pergunta, a presença do padre no hospital e o significado que pode ter a caplania ou a unidade de assistência espiritual e religiosa no hospital vai revestir-se disto de muito tempo para a construção de relação próxima, de ternura e de possibilidade de que o outro fale, de que o outro tenha espaço. No caso da maternidade, é assim um bocadinho... mas a maternidade, à partida, é um lugar de vida, o padre na maternidade. O que é que configura a sua presença ali, o trabalho que o capelão também faz? Que bom se o padre for especialista em assuntos vivos e menos em assuntos mortos, mas de facto a maternidade é lugar de vida, como os hospitais também são lugar de vida. Se calhar a maternidade reveste-se de muito... Se calhar não, a maternidade reveste-se de muitas características singulares. Por vezes até desconhecidas das pessoas, não é? Porventura. Não é, ou custa dizer rapidamente que é um hospital, não é? Apesar de haver cuidados hospitalares. De facto, quem lá vai espera-se que seja para ter um bebê e para que tudo corra bem, mas sabemos que nem tudo é como a gente prevê, como a gente quer. De facto, há uma unidade grande, há um serviço grande de neonatologia na maternidade Alfredo da Costa, onde todos os dias, vamos dizer assim, a ciência ou as conquistas da ciência, de facto, operam milagres nos nascimentos que ali ocorrem. Padre António Pedro Monteiro, muito obrigado por ter estado connosco. O tempo não nos permitir mais além, mas focados desde já neste Dia Mundial do Doente. Obrigado pela sua presença. A fragilidade e a doença, uma condição lembrada pelo Dia Mundial do Doente, que se assinala no próximo domingo. A terminar, recordo que pelas 22h45 ainda pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.